Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando continuidade à análise da história de Caiçara na Paraíba. Você, amigo concurseiro que já está inscrito no PES Concurso, sabe que nós trabalhamos com análise das fontes. Então, nós estamos trazendo para vocês informações sobre a história de Caiçara na Paraíba que nós encontramos aqui no site do IBGE. E você já conhece o site do IBGE, já está assistindo às nossas videoaulas há algum tempo, tanto a primeira como a segunda videoaula. Nós analisamos as informações sobre Caiçara na Paraíba, que encontramos no site do IBGE. Você tem lá na aba de pesquisa, você vai em História e Fotos, clicando lá, você vai ter acesso às informações que estou trazendo aqui para você. E claro, aqueles que adquiriram o nosso material, no final de cada pequeno resumo, nós colocamos também o link que lhe direciona à fonte das informações, ok? Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos ao que nos interessa. Se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Caiçara na Paraíba. Hoje nós vamos tentar abordar de forma objetiva, de forma bastante direta, sobre os aspectos da história de Caiçara na Paraíba que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então vamos fazer uma primeira leitura sobre estas informações que nós encontramos aqui no site do IBGE. Então a primeira informação que nós temos aqui é que o povoamento da região onde hoje se localiza o município de Caiçara teve início no ano de 1822. Nesse período, Luiz Soares Mendonça recebeu uma sesmaria, doação de terras, feita pelo governo e constituiu uma casa no local onde atualmente está situada a cidade. Então, nesse primeiro período, nessa primeira informação, eu quero que você destaque. Primeira coisa, lembre o ano em que começou, o ano de destaque, né, o que se iniciou esse povoamento, por volta do ano de 1822. Por que eu estou pedindo que você faça isso? Porque normalmente são estas informações que são cobradas de você lá na tua prova de concurso. Então, primeira pergunta que pode aparecer lá é: quando teve início ou em que ano teve início o povoamento ou a ocupação da região que vai se tornar o município de Caiçara, 1822. Lembrando da personalidade importante, Luiz Soares Mendonça, que recebeu a sesmaria e resolveu construir ali uma casa para morar, começou ali um primeiro aglomerado. Então, essa personalidade, Luiz Soares de Mendonça, pode ser cobrado lá na tua prova de concurso. Ele pode perguntar qual o primeiro desbravador, o primeiro povo, a primeira pessoa a se instalar nesta região. Então, provavelmente vai se lembrar do Luiz Soares de Mendonça. Então, esses nomes tem que ficar bem memorizado, bem gravado aí na tua memória, para você não errar as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, a primeira menção que nós temos sobre o município de Caiçara, ou sobre a região que se tornará o município de Caiçara, é o ano do início do povoamento, 1822, e claro, o primeiro morador desta região, que teria sido aqui o Luiz Soares de Mendonça, ok? Alguns anos depois, por volta do ano de 1841, essas terras foram vendidas a Manuel Soares da Costa. Então perceba aí que nós já temos uma outra figura, uma outra personalidade, que é o Manuel Soares da Costa, Francisco da Costa Gonçalves e José Vicente. Então temos três personalidades ou três outros donatários ou donos desta região. Esses novos proprietários passaram a ocupar a área construindo casas e currais para a criação de gado. No sertão brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro, nós vamos encontrar o processo de ocupação, o processo de povoamento, principalmente aqui no final do período colonial, início do Império, através da criação de gado, das fazendas de gado. Então vai ser comum nós encontrarmos cidades ou grandes cidades que se desenvolveram a partir da criação de gado. Então aqui nós encontramos não só novos donatários, novas personalidades, que você também vai ter que se memorizar, você também vai ter que lembrar: Manuel Soares da Costa, Francisco da Costa Gonçalves
e José Vicente, mas também encontramos uma atividade econômica que pode ser cobrado de você também lá na tua prova de concurso. É possível que ele pergunte, né, a história do município de Caiçara, na Paraíba, está relacionada a qual atividade econômica? E você vai lembrar a criação de gado, aos primeiros currais de gado. Os currais de gado eram feitos de forma simples e rústicos, conhecidos como caiçaras. Esse tipo de construção acabou dando origem ao nome do município, que passou a ser chamado de Caiçara. Perceba que nas provas de concurso é recorrente perguntarem a origem do topônimo, a origem do nome do município. Então, o nome do município faz-se referência a esse tipo de curral rústico, a qual se denomina caiçara. Então, perceba que o nome caiçara tem uma ligação, a própria toponímia, o próprio topônimo que denomina o município tem uma relação com a criação de gado. Eu estou tentando trazer para vocês de uma forma mais clara, mais objetiva, estas informações. E claro, no texto aí na tela, você percebe que a gente tornou negrito, ou tornou em destaque, destacou as informações que nós consideramos importantes. Os anos, as personalidades, a forma com que essas terras foram doadas. Então, essas informações são relevantes e poderão aparecer lá na tua prova de concurso. Em relação à formação do povoado, a formação administrativa, nós podemos destacar várias informações. É claro que nós vamos destacar as informações que são mais recorrentes, que são mais importantes. Com o crescimento da criação de gado, os moradores decidiram construir uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, doando cerca de 60 braças de terra para esse fim. Então perceba a figura aqui também da religiosidade. Você vai encontrar dentro do surgimento dessas pequenas cidades no Nordeste brasileiro, e não só no Nordeste, mas em outras regiões do Nordeste, uma ligação com a atividade econômica e claramente com a atividade religiosa, né, ou com a fé religiosa. Então pode ser que ele apareça lá na tua prova de concurso uma pergunta sobre a qual a quem foi, né, dedicada a primeira capela construída no município de Caiçara. E você vai responder que ela foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Não esqueça do nome de Nossa Senhora dos Rosários, porque pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então você vai percebendo aí, você já tem fazendas de gado, e a instalação dessa capela, a instalação dessa freguesia, tornará ali uma atração também para os moradores se constituírem num povoado, né, começarem a povoação a partir desse núcleo que é a Capela de Nossa Senhora do Rosário. A partir da capela começaram a surgir novas casas ao redor, né, formando-se assim a povoação. Com o aumento da população, o comércio local também começou a se desenvolver, fortalecendo a vida econômica da região. Então perceba, temos a atividade do gado, temos as questões da fé religiosa e claramente as pessoas sendo atraídas para aquele aglomerado que se tornará depois um aglomerado urbano, dando origem ao município de Caiçara, na Paraíba. O gentílico, a gente já até mencionou em outras aulas, gentílico de Caiçara, quem nasce em Caiçara é caiçarense. A gente não vai filosofar muito sobre essa informação. Outras informações que podem ser destacadas lá na tua prova de curso é a formação administrativa. Aquilo que vai acontecendo com o passar dos anos até o município se tornar cidade, ou a vila ou o povoado evoluir até cidade. Aqui temos a formação administrativa do pode ser também chamada de evolução administrativa. Caiçara foi elevada à categoria de vila em 1883. Essa data é importante. E é importante também você entender, 1883 é uma referência à categoria de vila por meio de lei provincial, já que o Brasil, neste momento, ainda era império. No ano seguinte, em 1884, a vila foi extinta e seu território passou a integrar o município de Guarabira. Então perceba, Caiçara torna-se vila e depois retorna-se ao domínio de Guarabira. Em 1908, Caiçara voltou a ser elevada à categoria
de município, aí agora já está com outra denominação. Por que município aqui? Porque nós já estamos na República e as antigas vilas ou freguesias passou a receber o status de município. Então, município sendo desmembrado de Guarabira e oficialmente reinstalado em 1909. Foi criado em 1908 e foi instalado em 1909. Então, essas datas elas são relevantes e poderão aparecer lá na tua prova de concurso. Uma outra pergunta que pode ser feita é de qual município foi desmembrado o município de Caiçara. E você vai lembrar que o município de Caiçara foi desmembrado do município de Guarabira. A origem de Caiçara é o território de Guarabira. Perceba lá que ele foi vinculado e depois foi desmembrado. Mudanças territoriais e distritos. Aqui nós temos, ao longo do tempo, o município de Caiçara passou por diversas alterações administrativas, com criação, mudanças de nome e desmembramento de distritos. Entre os principais distritos que fizeram parte do território de Caiçara em diferentes períodos destacam-se. Aqui eu estou falando de distritos que fizeram parte e que deixaram de ser ou não. Então são distritos que em determinado período da história já pertenceu ao município de Caiçara. Belém, posteriormente chamada de Curimatau, né, e depois Belém de Caiçara, né, aqui o distrito de Belém. Distrito de Serra da Raiz, também conhecido como Cupaoba, em determinado período. Duas Estradas, Lagoa de Dentro e Logradouro. Esses são o nome de distritos que pertenceram ao município de Caiçara, na Paraíba. Com o passar dos anos, esses distritos foram sendo emancipados, né, foram evoluindo também, ou se transformando em municípios independentes, reduzindo gradativamente o território de Caiçara. Esses municípios foram se evoluindo, se tornando povoado, se desmembrando ou se anexando a outros municípios. Situação atual. A situação do município de Caiçara atual, todas essas mudanças administrativas, Caiçara passou a ser constituída apenas pelo distrito sede, que é o distrito de Caiçara, que permanece desde o final do século XX e início do século XXI. Então, até o presente momento, nós temos o distrito de Caiçara, contendo apenas o distrito de Caiçara como distrito sede. Conclusão didática, informações que nós consideramos relevantes para que você lembre em relação ao município de Caiçara. Além das informações que nós destacamos até agora, nós temos aqui que a história de Caiçara está diretamente ligada ao processo de ocupação do interior paraibano, a criação de gado como atividade econômica inicial, a religião, né? Lembramos lá da primeira capela, com a construção da capela como centro do povoamento, e as transformações administrativas comuns na formação de todos os municípios brasileiros. Então, estas são as informações relevantes em relação à história de Caiçara. A gente sempre agradece a você por tornar-se membro, por adquirir os nossos materiais em PDF. Então, se você ainda não adquiriu, entre em contato conosco, a gente sempre encerra oferecendo nosso material. Você tem um link aqui de atendimento, tem na descrição do vídeo também. O material de Caiçara está em preços promocionais, né? Então, desde o lançamento do material de Caiçara, que o preço é bastante simbólico, tá certo? Então, não, material muito bom, muito focado, mas em preços bastante módicos. Encerramos por aqui. Se interessou pelos nossos materiais, entre em contato ou na descrição desse vídeo. E não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.